fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam no coração de cada um de vocês. Amém. Alegria, né? Porque mais uma vez estamos aqui, reunidos na casa do Pai. Estamos em tempo de seminário, um tempo que o Senhor preparou para cada um de nós, um tempo de graça. Como o irmão dizia, meu nome é Daniela, né? Para quem não me conhece, penso que a maioria conhece. Sou serva dessa comunidade e gostaria de partilhar com vocês, né, que foi também em um seminário de vida, há mais ou menos um pouco mais de 21 anos atrás, que o Senhor usou para me resgatar e também resgatar toda a minha família. Então, reafirmo para vocês que, verdadeiramente, esse tempo que estamos vivendo aqui na nossa comunidade é um tempo de graça. Gostaria de saber quem estava aqui na semana passada. Levanta a mão, por favor. Que bom que voltaram. E os que estão vindo hoje, que não estiveram na semana passada, sejam bem-vindos. Os dedinhos, né? Sejam bem-vindos. E vamos tentar, a partir de agora, dar uma continuidade, porque o seminário, ele é uma sequência de estudos e é importante a gente estar, né, presente. É claro que às vezes acontecem coisas que não dá, né? Mas então, né, vamos, né, dar uma pincelada na semana passada, só para poder, né, estar falando para os nossos irmãos que não tiveram aqui na semana passada. Alguém me lembra? Consegue lembrar qual era o assunto da semana passada? Do amor de Deus. Alguém poderia me falar quais são as características do amor de Deus? O amor de Deus é amor ágape, eterno, bondoso. É um amor incondicional. É um amor gratuito. É um amor que não exige nada em troca. Um amor incomensurável, apaixonado. Você já parou para imaginar isso? Que Deus te ama com um amor apaixonado. Algo que o irmão falou na semana passada que ficou marcado no meu coração é que ninguém obriga Deus a amar. Porque se alguém obrigasse a Deus a amar, ele não seria Deus, não é verdade? Deus, ele não é obrigado a nada. Deus ama porque ele ama. Você já parou para pensar nisso? Deus ama porque ele é amor. Porque ele só sabe ser amor. E ele não exige nada em troca de mim e de você. Até mesmo ele não exige que nós, né, o amamos de volta. Ele nos dá o livre-arbítrio. E quando eu paro e penso, né, esse Deus maravilhoso que é amor, que só sabe ser amor, e que não se cansa de ser amor, que foi capaz de dar o que tinha de mais precioso, que era o seu próprio filho, por mim e por você, nos ama tanto. O que é que nos atrapalha de sentir verdadeiramente esse amor na nossa vida? É exatamente o tema dessa noite. Aquilo que nos atrapalha, o obstáculo à experiência desse grandioso amor que se chama pecado. Esse é o tema da nossa noite. Tem uma música que eu gosto muito, que ela fala assim: hoje o mundo oferece caminhos demais. Você chora, você ri, nem sempre é feliz. Aí depois tem uma parte que fala assim: o mundo não te satisfaz, pois sua alma é grande demais. E somente Deus pode enchê-la. Somente Deus pode enchê-la. E é verdadeiramente isso que acontece, meu irmão e minha irmã. Talvez, né, você tenha sua conta bancária lá, lindíssima, o green card talvez já conquistou, a família, bens, tantas coisas. Mas lá no fundo da sua alma ainda existe um vazio. Eis aí o segredo do vazio. É somente Deus que pode preencher o vazio que está no coração do homem. Porque a sua alma é grande demais e só Deus pode enchê-la.
gostaria de lembrá-los que nós temos o padre que está atendendo confissões na sacristia, tá? Quem sentir o desejo de se reconciliar com o Senhor, procure um dos servos que eles te levam lá em cima, tá bom? Então, o que vem ser o pecado? Se esse pecado é um obstáculo, ele é uma barreira, ele é um abismo. Vamos fazer de conta que esse púlpito aqui é Deus, é claro, me perdoa, meu Deus, né? Que comparação, só para vocês entenderem. E aqui estou eu, em uma distância. Quando eu peco, eu me coloco à distância de Deus. Existe um abismo, uma lacuna, um espaço entre eu e Deus. E por isso eu não consigo sentir o seu amor, a sua graça. E o que vem ser graça de Deus? O nome graça já fala, né? Graça é aquilo que é dado sem cobrar. E são inúmeras as graças de Deus, inúmeras, inúmeras. Mas uma das mais importantes é o seu amor. E a maior de todas elas, irrevogavelmente, é Jesus. Que é o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, dado na cruz por mim e por você. E o pecado, irmãos, ele entra fazendo essa lacuna, esse abismo que nos distancia de Deus. E ele vem frustrando os planos de Deus. Nós vamos pegar lá em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1 a 6. Então, nós vemos primeiro a causa primária do pecado. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 1 a 6. Para quem tem a Bíblia Ave Maria, está na página 51. Eu estava na missa esse fim de semana, né? E o padre sabiamente disse algo. Que o demônio, ele nunca nos apresenta o pecado com a verdadeira face que ele tem. Achei isso bem interessante. E é verdade. Porque se ele se apresentasse para nós com a verdadeira face que ele tem, nós fugiríamos dele. Mas pelo contrário, o pecado sempre nos é apresentado de uma forma prazerosa. De uma forma, né, gostosa de se praticar. De uma forma atrativa. Vamos lá. Amém? Gênesis 3, versículo de 1 a seguir. Página 51 da Bíblia Ave Maria. Se você não encontrou, não tem problema, só escuta. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus nos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Vamos parar aqui, só por um minutinho. Então, nós vemos aqui que lá na criação, né, pouco antes disso, se vocês quiserem pegar em casa e ler, nós vamos ver que Deus cria o mundo, cria todas as coisas, né, como mesmo parece, né, uma mulher grávida que com aquele todo carinho prepara o enxoval, né, para aquela criança que vai nascer. Assim, antes de Deus nos formar, Ele preparou todo o enxoval para nós, né, o mundo, as estrelas, o sol, a luz, os animais, e colocou tudo à disposição do homem e da mulher. Porém, Ele, né, quando apresenta o jardim, o que ele diz? Existe uma, né, das árvores que não se pode comer o fruto dela. E entra a serpente, né, aqui na figura, a tentação, né, a danada da serpente, parece que ela, de vez em quando, ela anda solta por aí, né? Ela não fica só lá não, não é verdade?
E o que acontece? Eva, com o desejo, né, da vaidade, de ser tão sábio como Deus, né? E com a desobediência, ela é a primeira a cair nessa tentação. E por conseguinte, Adão, para agradar a Eva e também para agradar o próprio apetite de sua carne, né? Entra também nesse jogo. Quantas vezes nós também entramos, né? Quando nos é apresentado de forma bonita. E até um pouquinho mais embaixo ainda, se vocês puderem olhar, no versículo 12, fala assim: o homem respondeu: a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto, e eu o comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizestes isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. A gente meio até que vê aqui um jogo de burra, né? Aquele famoso ditado, né? Que filho feio não tem pai. Quando Deus vai os questionar, né? O porquê, por que eles estavam se escondendo? Eles começam nessa coisa: ah, não, foi a Eva. O Adão fala: foi a Eva não fui eu, foi a serpente. É mais ou menos assim que acontece. Essa história é velha, né? E assim acontece conosco. Então, pela desobediência, né, de Adão e Eva, entrou o pecado no mundo com todas as suas consequências. Tudo aquilo que Deus sonhou para mim e para você, naquele momento foi frustrado. E a consequência do pecado entrou no mundo. Qual que é a consequência do pecado? O salário do pecado é a morte. Deus não tinha sonhado a morte para nós. Deus não tinha sonhado doenças para nós. Isso tudo é consequência, né, do mau uso da liberdade. Vamos pegar lá rapidinho, Romanos 7, 14 a 20. Vamos ver a causa secundária do pecado. Romanos 7. A Bíblia Ave Maria está na página 1456. Romanos 7, versículos 14 a 20. Se você não trouxe a sua Bíblia, anota. 1456. Amém ou misericórdia? Sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Mas então, não sou eu que o faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Aqui vem a causa secundária do nosso pecado, né? O ciclo vicioso está inserido na natureza humana, o pecado original. E é por isso, né? São Paulo diz: se eu não faço o bem que eu quero, é contra a vontade do que quero fazer. Porque, infelizmente, irmãos, no ser humano, né, está inserida essa inclinação para o mal. Assim como, vou dar o exemplo, né, o ímã. O ímã, quando ele chega perto do metal, o que ele faz? Ele atrai, não é verdade? E, infelizmente, acontece assim conosco com o pecado. Nós somos atraídos pelo pecado. Isso não é minha culpa ou sua, né? Isso está inserido em nós. O único que foi gerado, né, que foi concebido sem o pecado original foi quem? Jesus. Ele foi o único. E é por isso, né, que às vezes as pessoas não entendem: ah, mas por que batiza a criança? Em primeiro lugar, para se tornar filhos de Deus. E o segundo, porque nele já há a culpa original também, né? Então, eis aí a nossa grande batalha espiritual.
essa inclinação para o mal que existe em nós, que está cravado em nossa carne, com a vontade da vida santa. E algo interessante é que quando nós somos batizados, nós recebemos no batismo a graça santificante. Ou seja, em nós já está inserido, né? Uma vez que você é ser humano e nasceu, está inserido essa inclinação para o mal. Mas uma vez que você recebe o batismo, ali na pia batismal, naquele momento em você é inserido a graça santificante, ou seja, é o remédio que é colocado em você para combater esse mal que existe. Você sabia disso? Não? Pois é, isso aí é a importância. E, é claro, vamos falar um pouquinho das consequências do pecado. Como a lei da física diz, toda ação provoca uma reação. Se você pega uma pedra e joga para cima, eventualmente ela vai cair. Se você planta batata, você pode colher milho? Não, não pode. Não é verdade? Então, infelizmente, o pecado também tem as suas consequências. Não é assim, eu pratico o pecado, eu erro e acabou ali. Não. O pecado, ele nos priva, da graça de Deus, ele nos separa da graça de Deus. Ele nos impede de sentir a presença de Deus atuante na nossa vida. Ele traz traumas, acorrentamento. Quantas pessoas com depressão, talvez o único remédio que você precisa, não estou falando que todas as causas de depressão é isso, mas muitas delas são. Talvez o único remédio que você precisa é fazer uma boa confissão. Experimente e verás. Doenças, bloqueios, angústias, vergonha, tristeza, incapacidade de demonstrar amor. E o pior de tudo, ter também, assim como, temos que fazer de tudo para ser instrumentos na mão de Deus, quando nós estamos nos submetendo a uma vida de pecado, sem tentar buscar o contrário, nós também começamos a ser submetidos ao demônio. Nós começamos a ser usados pelo maligno, através dos nossos pecados. E a igreja, eu gostaria de trabalhar um pouquinho com vocês, o catecismo. Eu não sei se alguém trouxe, mas eu acho que é interessante vocês anotarem. Ele classifica, em 3 os pecados, só para a gente entender um pouquinho. O primeiro seriam os pecados veniais. Se vocês quiserem anotar, está no parágrafo 1863. O que vem ser o pecado venial? O pecado venial, ele é um pecado de matéria leve, ou seja, aqueles pequenininhos, que de todo dia, aquela mentirinha boba, aquela coisinha, aqueles piolinhos que mora escondidinho. Ele não quebra a aliança com Deus. Ele é humanamente reparável com a graça de Deus. Deixa eu pegar aqui só para a gente ver o que o catecismo fala. Mas mesmo assim ele é importante ser confessado também, tá, gente? 1863. O catecismo nos diz assim: o pecado venial enfraquece a caridade, traduz uma afeição desordenada pelos bens criados, impede o progresso da alma no exercício das virtudes e a prática do bem moral, merece penas temporais. O pecado venial deliberado, que fica sem arrependimento, olha aqui a importância, dispõe-se pouco a pouco a cometer o pecado mortal. Mas o pecado venial não quebra aliança com Deus. É humanamente reparável com a graça de Deus. Não priva da graça santificante, a graça que recebemos no batismo, da amizade com Deus, da caridade, nem por conseguinte da bem-aventurança eterna. São pecados de matéria leve, são os pecados do dia a dia, mas que também precisam ser confessados, porque segundo o catecismo, se nós vamos acumulando, ele pode nos levar a um pecado mortal, que já é um pecado de matéria muito mais grave. A segunda classificação seria o pecado capital. O que vem a ser pecado capital? Não tem nada a ver com a novela não, tá, gente? Eu lembro um tempo atrás, a Rede Globo tinha lançado a novela Pecados Capitais, uma coisa assim, Bom, é tudo misturado.
são pecados que geram outros pecados e outros vícios. Vamos ver. Se vocês quiserem anotar, para depois, ler em casa, está no parágrafo 1866. Os vícios podem ser classificados segundo as virtudes que contrariam ou ainda ligados aos pecados capitais, que a experiência cristã distinguiu segundo São João Cassiano e São Gregório Magno. São chamados capitais porque geram outros pecados, outros vícios. São o orgulho, a avareza, a inveja, a ira, a gula, a preguiça ou a assídia. Também são pecados que precisam ser confessados. A página 1866. É o parágrafo 1866. Está na página 499, tá? Também na página 499. Porém, anotem que é diferente a página do parágrafo, tá? É meio confuso quando a gente começa, mas depois a gente aprende. E por fim, o pecado mortal. O nome já fala tudo, O pecado mortal. Que já é um pecado de matéria grave, de matéria séria. Porém, existem 3 condições para que um pecado, seja mortal. Em primeiro lugar, ele precisa ser de matéria grave. O que vem ser matéria grave? Sendo mais preciso, contra os 10 mandamentos da lei de Deus. Será que a gente lembra deles? Pois é, depois vocês podem pegar atrás da Bíblia Ave Maria, tem o Google, que hoje é um excelente instrumento, se esqueceu da catequese. Então, pecar contra os 10 mandamentos da lei de Deus são pecados de matéria grave. Mas, como eu disse, as 3 condições, ele precisa ser de matéria grave, ele precisa estar dentro de um dos 10. Segundo, a segunda condição é que você precisa ter o pleno conhecimento. Se você não tinha até ontem, a partir de hoje você já tem, porque eu estou aqui falando para vocês. Certo? Precisa de ser de pleno conhecimento. Eu sei que ele é de matéria grave, eu tenho pleno conhecimento que ele é de matéria grave, e em terceira condição, que eu tenho pleno consentimento, e mesmo assim eu o pratico. Esse é um pecado mortal. É de matéria grave e que precisa urgentemente ser confessado. Não estou querendo pôr medo em vocês, tá, gente? Longe disso, Nossa igreja, ela é amor, ela sempre acolhe, independente. E mais que isso, o Senhor, Ele sempre é amor. A prioridade do Senhor, se a gente para e analisa os evangelhos, a prioridade dele, a predileção dele sempre foram os pecadores, os doentes, os necessitados. São esses que têm o primeiro olhar do Senhor. Não são os que estão no caminho, mas são os doentes. São para esses que o Senhor parava a multidão, deixava todo mundo e ia lá ter com eles. Mas eu gostaria de ler para vocês a consequência de morrer em pecado mortal. E como eu disse, não são palavras da Daniela, tá? São palavras da igreja. E está no catecismo, no parágrafo 1033. A página 291, tá? Parágrafo 1033. Fala assim: morrer em pecado mortal, sem ter se arrependido dele e sem acolher o amor misericordioso de Deus, significa ficar separado do Todo-Poderoso para sempre, por nossa própria opção livre. E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa com a palavra e fé. Tá? Isso é a voz da igreja, tá? Não estou tirando de trás da orelha. Então, o que eu peço nessa noite que, se você se enquadra em um desses, procura verdadeiramente, uma confissão. Porque, como eu disse, o olhar do Senhor sempre esteve e sempre vai estar com aqueles que mais precisam.
Ele veio para os que estavam doentes. E se nós nos encontramos doentes da alma, é para nós que o Senhor veio. É para nós. Talvez agora, a gente consiga, ao fazer uma análise de tudo isso, consegue entender o porquê que que foi falado desse amor, desse Deus que é amor, que é misericórdia. Por que é então que eu não consigo sentir sua presença? É esse pecado, meus irmãos, que vai nos cegando, que vai tirando dos nossos olhos, o que é verdadeiro, o que é real. Mas o que o Senhor tem, a nos oferecer é muito maior. E é necessário que nós possamos voltar para o Senhor, voltar para o seu amor. Gostaria de pegar com vocês 1 João 1, 8 a 10. Primeira carta de João 1, 8 a 10. Vocês me desculpem estar usando bastante a palavra, mas seminário é estudo, Então, não tem outra saída a não ser usar a palavra mesmo. Está na página 1550. Eu vou começar a ler. Amém? Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. No versículo 9, novamente. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. O que basta de nós? Reconhecer que somos pecadores. Assim, como o filho pródigo. Todos aqui conhecem a história do filho pródigo? Creio que sim, O filho pródigo que vai, chega até o pai, se achando com todo o direito, pede os seus bens, o pai ainda em vida, e vai, gastar. Já não preciso de você mais, meu pai. Já sei caminhar por contas próprias, pelas minhas próprias pernas. E ao se deparar com o mundo, depois que acaba todo o dinheiro, toda a fama, o que acontece? Ele se depara com nada que ele é. Começa a comer lavagem, experimenta todo tipo de porcaria que o mundo pode experimentar, pode dar, pode oferecer. Mas ao tomar consciência e lembrar, lá na casa do meu pai eu tinha mesa farta, eu não comia lavagem, Ao tomar o passo de voltar para o Senhor, de voltar para o Pai, o que acontece? Ele prepara todo um discurso, Quando eu chegar lá eu vou falar para o meu pai, eu vou pedir perdão. Ele tinha uma lista enorme. Mas quando ele se põe a caminho, quando o pai o avista, o pai nem pergunta para ele por onde ele andava. O pai nem pergunta com o que você gastou meu dinheiro. O que o pai faz? O pai vai correndo ao encontro e faz o quê? E dá um abraço. E coloca um anel no seu dedo, sandália aos pés e dá uma festa, porque ele voltou. E é verdadeiramente assim que Deus quer fazer conosco. A certa altura da minha vida, na minha adolescência, já tinha tido uma experiência com o Senhor. E eu tive, essa experiência, essa fase de eu já posso caminhar com as minhas próprias pernas. Já sei o que eu quero.